De todas as parábolas que encontramos na Bíblia, sem dúvida alguma, a mais importante para nós, adventistas do sétimo dia, é a parábola das 10 virgens. Sua aplicação, sua abrangência, seu significado e o quadro que nos mostram são ímpares. Sua compreensão é imprescindível, pois ao acompanhá-la ponto a ponto, nos veremos dentro da mesma a cumprir uma das partes ali mostrada e as consequências de nossa postura. Da parábola, o testemunho de Jesus diz: todos precisamos estudar como nunca antes a parábola das 10 virgens. Manuscrito 140, de 1901, e também encontramos no Comentário Bíblico, volume 4, página 1179. Todos os detalhes dessa parábola devem ser cuidadosamente estudados. Review and Herald, 31 de outubro de 1899. Algumas vezes tem-me sido citada a parábola das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes e 5 loucas. Esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para esse tempo. E como a mensagem do terceiro anjo, tem se cumprido e continuará a ser verdade presente até o fim do tempo. Review and Herald, 19 de agosto de 1890. Nessa primeira parte do estudo da parábola das 10 virgens, nosso foco é compreender os principais acontecimentos que a cercou quando ela foi, ou se cumpriu nos dias dos pais adventistas, relacionados com o tempo e o que isso significa para nós no cenário profético, pois no relato do Espírito de Profecia, ela se cumprirá novamente ao pé da letra. A parábola das 10 virgens de Mateus 25 ilustra também a experiência do povo adventista. Em Mateus 24, em resposta à pergunta dos discípulos relativa aos sinais de sua vinda e do fim do mundo, Cristo indicara alguns dos acontecimentos mais importantes da história do mundo e da Igreja, desde o seu primeiro advento até o segundo, a saber, a destruição de Jerusalém, a grande tribulação da Igreja sobre a perseguição pagã e papal, o escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas. Depois disto, falou a respeito de sua vinda em seu reino e expôs a parábola que descreve as duas classes de servos que lhe aguardam o aparecimento. Grande conflito, 393. Nesta parábola, como na de Mateus 24, duas classes são apresentadas. Todas haviam tomado suas lâmpadas, a Bíblia, e mediante sua luz saíram para encontrar o esposo. Mas, enquanto as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. A última classe tinha recebido a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, que regenera e alumia, tornando a palavra divina uma lâmpada para os pés e luz para o caminho. No temor de Deus, estudaram as Escrituras para aprenderem a verdade e fervorosamente buscaram a pureza de coração e de vida. Grande conflito, 394. Por este tempo começou a aparecer o fanatismo. Alguns, que haviam professado ser zelosos crentes na mensagem, rejeitaram a palavra de Deus como o único guia infalível e, pretendendo ser guiados pelo Espírito, entregaram-se ao governo de seus próprios sentimentos, impressões e imaginação. Grande conflito, 395. Não foi o proclamar do segundo advento que criou o fanatismo e divisão. Esses apareceram no verão de 1844, quando os adventistas estavam imersos em dúvida e perplexidade no tocante à sua verdadeira posição. O anunciar da mensagem do primeiro anjo e do clamor da meia-noite tendia diretamente a reprimir o fanatismo e a discórdia. Os que participavam destes solenes movimentos estavam em harmonia. Enchia-lhes o coração o amor de uns para com os outros e para com Jesus, a quem esperavam ver brevemente. Uma só fé, uma só esperança os elevavam acima do domínio de qualquer influência humana, demonstrando-se um escudo contra os assaltos de Satanás. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Mateus 25, 5 a 7. No verão de 1844, período de tempo intermediário entre a época em que, a princípio, se supusera devessem terminar os 2.300 dias, e o outono do mesmo ano, até onde, segundo mais tarde se descobriu, deveriam eles chegar, a mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras: aí vem o esposo. Grande conflito, 398.
pegaremos alguns detalhes para explorar mais adiante de uma forma mais profunda os principais pontos que tiveram lugar no passado, pois esses mesmos pontos serão repetidos em nossos dias. A parábola das 10 virgens de Mateus 25 ilustra também a experiência do povo adventista. Por que também ilustra a experiência do povo adventista ou se faz referência à igreja que vive nos últimos dias? Porque no passado, ela envolveu os que faziam parte do movimento milerita, onde o remanescente desse grupo deu origem aos adventistas do sétimo dia. Nessa parábola, como na de Mateus 24, duas classes são representadas. Que classes são essas? Entenderemos mais adiante. Não foi o proclamar do segundo advento que criou fanatismo e divisão. Esses apareceram no verão de 1844. Ou seja, não foi a mensagem da vinda de Jesus que causou fanatismo e divisão, mas sim um estado de dúvidas e incerteza quanto à mensagem dada. Assim, a mensagem do primeiro anjo e do clamor da meia-noite tendia diretamente a reprimir o fanatismo e a discórdia. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. No verão de 1844, a mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras, aí vem o esposo. Vamos explorar com mais profundidade tudo o que envolveu esses detalhes na visão de pessoas que viveram o momento. E também que historiadores adventistas do sétimo dia nos contam sobre os acontecimentos ali passados. Algumas questões surgem a partir desses detalhes a qual nós nos apegamos, tais como: será possível sabermos o ponto exato dentro do verão de 1844? Será possível sabermos o ponto exato de quando foi dado o clamor da meia-noite? Será possível sabermos por meio de quem e como veio essa mensagem? Será possível sabermos o teor dessa mensagem? E uma questão crucial seria: faz diferença conhecer esses pontos? Sim. Por quê? Porque entendendo essas questões, veremos que a própria parábola está fundamentada em um marco histórico profético do Antigo Testamento e na providência de Deus. Ele usa os acontecimentos do passado para nos guiar pelo futuro próximo. Relembrando que o foco de nosso presente estudo está focado no tempo e acontecimentos onde tiveram lugar os principais acontecimentos referentes à parábola no ano de 1844. Então, começamos no verão de 1844. O sétimo mês do movimento teve seu primeiro auge em Exeter, New Hampshire, na reunião campal de 12 a 17 de agosto. Então nós descobrimos que no verão de 1844 houve uma campal na cidade de Exeter, e essa campal ela aconteceu entre os dias 12 a 17 de agosto. Os homens e as famílias tinham vindo de New England, Maine, Massachusetts e também de Nova York e Canadá. Havia uma esperança de que grandes coisas estavam para serem reveladas em Exeter, e todas as pessoas estavam na mesma expectativa. Joseph Bates, chegando no trem de New Bedford, Massachusetts, sentiu-se somente impressionado com a mensagem: você vai ter uma nova luz aqui, algo que lhe dará um novo impulso para o trabalho. Mas ele não poderia imaginar a forma dramática que essa luz chegaria para chegar a ele. Como um dos ministros de destaque do movimento, ele subiu o púlpito no terceiro dia da reunião. Terceiro dia da reunião, dia 14. Apegando-se devotadamente ao que ele tinha pregado por anos em comemorar a abençoada esperança, ele ainda estava confuso e inseguro com o desapontamento da primavera. No entanto, ele tentou fazer o seu dever pelo seu povo ao apresentar as evidências de que estava próxima a vinda do Senhor e a expectativa de que em breve poderíamos vê-lo nas nuvens do céu. De suas experiências passadas como comandante, ele representava a igreja como um navio em busca de um porto, possivelmente um pouco fora dos cálculos do capitão ou perdido em uma névoa, mas, no entanto, perto do porto. Contudo, o argumento e a exortação esmoreceram e ele não sentia vida em sua mensagem. Imagine, o mensageiro buscando animar um povo desanimado quando ele mesmo perdeu o ânimo. Ainda atordoado com a situação, ele notou um cavaleiro descer de um cavalo ofegante, entrar e sentar-se próximo a um homem e de sua mulher na plateia e cumprimentá-los com algumas palavras sussurradas.
A nova visita era Samuel Snow, e seus amigos eram o ancião e a senhora John Coach. De repente, a senhora Coach se levantou, interrompendo o orador ao declarar: "É tarde demais, irmão Bates. É tarde demais desperdiçar o nosso tempo com essas verdades com as quais estamos familiarizados. É tarde demais, irmãos, para passar o nosso precioso tempo com o que temos feito desde que a campal começou. O tempo é curto. O Senhor tem servos aqui que ele tem sustentado a seu tempo para a sua casa. Deixe-os falar e deixe que as pessoas o ouçam. Eis que vem o esposo sair ao seu encontro." Qual que era o teor da mensagem? Eis que vem o esposo sair ao seu encontro. Bates não refutou. A mansidão dos santos estava nele. Além disso, ele estava pronto para um alívio. "Suba, irmão Snow, e diga-nos", ele convidou. Logo a seguir, Snow iniciou rápida fala de perguntas e respostas e ficou combinado que na manhã seguinte ele deveria apresentar o assunto integralmente. E assim ele fez um poderoso sermão sobre o clamor da meia-noite, que ele seguiu com esse discurso a cada dia que permaneceu. Ele foi apoiado por outros oradores simpatizantes, os anciãos Eastman, Coach e Heath. Com um poder solene, a mensagem se espalhou por todo o acampamento. Arthur Spalding, Origin and History of Seventh-day Adventists, volume 1, página 92 e 93. Quem era a visita? Samuel Snow. Depois da irmã Coach fazer o seu breve discurso, então Bates o convida para subir no púlpito e Samuel Snow sobe junto com ele. Quando? Na noite do dia 14. E ficou combinado que no dia 15 ele deveria apresentar com mais detalhes o assunto a qual estava proposto a apresentar. E esse discurso foi identificado como sendo o clamor da meia-noite. Vamos ao discurso agora de alguém que viveu o momento. Foi no mês de agosto de 1844 que a memorável reunião campal do Segundo Advento foi realizada em Exeter, New Hampshire. Essa reunião foi grande. Havia sobre o mesmo campo do acampamento de Exeter uma tenda de Watertown, Massachusetts, cheia de pessoas fanáticas, como brevemente descritas acima. Em pouco tempo nessa reunião, eles atraíram muita atenção pelo estilo peculiar em que se realizavam suas estações de culto social em sua tenda. Estas foram irregular, muito longas, estendendo-se frequentemente em hora de intervalo e descanso, continuando quase toda a noite e acontecendo com grande entusiasmo e barulho de gritos e palma das mãos e gestos singulares e exercícios. Alguns gritaram tão alto e tão incessantemente que ficaram roucos e em silêncio, simplesmente porque já não podia gritar, enquanto outros, literalmente, fechando suas mãos, começaram a golpeá-las umas nas outras. O grupo da tenda de Portland, da qual fazia parte, montou sua tenda perto da tenda de Watertown. Antes de se tornar conhecido a condição daqueles que ocupavam essa tenda, pouco pensamento se dava com o aborrecimento que eles sofriam por causa dessas pessoas fanáticas. Mas estes, eles suportaram por um tempo, na esperança de que eles seriam corrigidos e reprovados. Vendo, porém, que eles não eram as pessoas a serem reformadas e que eles não melhoravam, mas pioravam, os irmãos de Portland mudaram sua tenda para uma parte mais distante do campo. Mas este ato, mostrando aos milhares reunidos que não tínhamos união com aqueles que deixamos, criou simpatia por esses fanáticos, em não poucos que viram todos os perigos do caminho do lado daqueles que estavam dispostos à formalidade. Estes se juntaram com as pessoas de Watertown no grito de perseguição e gritaram glória a Deus sobre ele, como se uma nova e brilhante vitória tivesse sido adquirida. O irmão Plummer, de Harvey Hill, Massachusetts, que tinha responsabilidade especial da reunião, fez observações adequadas sobre o estado das coisas, com grande solenidade e sentimento profundo. Ele então orou, pedindo a Deus orientação e ajuda nessa hora crítica. Ele declarou, da forma mais solene, que era hora de eles pararem. Mas se eles não mudassem seu curso, todos os que desejassem ser cristãos coerentes deveriam retirar sua simpatia com eles e mostrar sua desaprovação de seu curso, se mantendo totalmente longe deles. Vários falaram do púlpito, mas eles não conseguiam mover as pessoas. Só então, quando um estava falando com um pouco mais de força e interesse, e as pessoas estavam ficando cansadas daquele estilo prosaico, maçante,
uma senhora de aparência modesta, de meia idade, surgiu no centro da plateia e, de uma forma calma e com uma voz clara e forte, mas agradável, dirigiu-se ao orador da seguinte forma: é tarde demais, irmão. É tarde demais para passar nosso tempo sobre essas verdades com as quais estamos familiarizados e que foram uma bênção para nós no passado e têm servido seu propósito e seu tempo. O irmão se sentou e a senhora continuou enquanto todos os olhos se viraram para ela. É tarde demais, irmãos, para passar o tempo precioso que temos desde que essa reunião campal começou. O tempo é curto. O Senhor tem servos aqui que têm sustento a seu tempo para a sua casa. Deixe-os falar e que as pessoas ouçam. Aí vem o noivo sair ao seu encontro. Esse testemunho parecia eletrizante e foi respondido por declarações de amém de todas as partes do vasto acampamento. Muitos estavam em lágrimas. O que os pregadores tinham dito foi esquecido, e o espírito de fanatismo que uma hora atrás era colocado sobre o sentimento sobrecarregado dos irmãos e irmãs, como um peso de chumbo pesado, também foi esquecido. A atenção dada ao do fanatismo e a oposição que foram capazes de chamar foram apenas o combustível cobiçado para alimentar a chama do ímpio. E eles estavam destinados a triunfar, a menos que a atenção das pessoas pudesse ser levada a outra direção. Isso foi feito e seu poder foi quebrado. Por pedido de muitos irmãos, na manhã seguinte, os argumentos foram dados a partir do suporte que formaram a base do 10º dia do movimento do 7º mês. O pregador, Samuel Snow, era solene e digno e mostrou para toda a satisfação daquele vasto corpo de crentes inteligentes. Mas o que dizer dos fanáticos de Watertown? No intenso interesse sobre o assunto da vez, tomada por toda a multidão, estes foram esquecidos. Ninguém parecia ser afetado ou incomodado por eles. Na verdade, eles ficaram quietos até que eles deixaram o local, e tão mudos como se a repreensão especial do Senhor estivesse sobre eles. Este fato, que o fanatismo acabou antes do tempo da mensagem solene de 1844, como o orvalho da manhã, antes do sol do solstício de verão, é de extrema importância para aqueles que supõem que essa agitada proclamação causou o fanatismo. Tiago White, Os Incidentes da Vida, páginas 153 a 163. Temos então o testemunho de Tiago White, que na noite do dia 14 de agosto, Samuel Snow sobe na plataforma junto com Joseph Bates e ele inicia um estudo a qual serviu de base para a mensagem do 10º dia do 7º mês. E que ele foi convidado na manhã seguinte, ou seja, no dia 15, para apresentar com mais detalhes esse tema, a qual foi identificado como clamor da meia-noite. Snow levantou 4 pontos. 1. A correção feita por eles do erro anteriormente reconhecido no cálculo que tinha trazido a mudança de 1843 para 1844. 2. As 70 semanas de anos tanto começou como terminou no outono. 3. Os tipos tabernáculo mosaico indicavam que o segundo advento ocorrerá no outono, não na primavera, mas sim no dia da expiação ou 10º dia do 7º mês, assim como a morte do Cordeiro Pascual apontava para a morte de Cristo no 14º dia do 1º mês. 4. Como a crucificação na Páscoa, a ressurreição do Cordeiro sem defeito e o tempo previsto para o Pentecostes vieram todos nos dias exatos profetizados. Por isso, Snow continuou. Ele acreditava que o dia da expiação antitípico virá no dia exato especificado. Então, o nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, sairá do Santo do Santo Celestial, onde ele vem ministrando, para abençoar seu povo que o espera. Esse também será o segundo advento. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. A lógica conclusiva da apresentação causou uma profunda impressão e praticamente todos no acampamento aceitaram. No dia seguinte, no dia 15, sua apresentação foi solicitada e repetida com uma maior clareza e com detalhes. Por exemplo, uma vez que Cristo foi crucificado na primavera de 31 d.C., no meio da semana profética dos 7 anos, 3 anos e meio a partir da primavera de 31, levaria sem dúvida para o outono de 34. Portanto, os 1810 anos restantes do 2300 anos, calculados a partir do outono de 34, deve levar ao outono de 1844.
E neste ano, o específico 10º dia do 7º mês coincide, de acordo com o método judaico caraíta de calendário, com o dia 22 de outubro no calendário gregoriano. Leroy Edwin Fromm, A Profética Fé de Nossos Pais, volume 4, página 813 e página 814. Então nós temos 3 testemunhas. Arthur Spalding, Tiago White e Leroy Fromm contando a mesma história relacionadas à data e os acontecimentos envolvidos nessa data dentro da campal de Exeter, onde foi pregada a mensagem que foi identificada como sendo o clamor da meia-noite. Os 4 pontos apresentados por Samuel Snow envolviam o elemento tempo para o cumprimento da profecia. Ao Cristo não vir na primeira data marcada, em 18 ou 19 de abril de 1844, o que explica o desânimo dos pregadores e plateia durante a campal de Exeter no verão de 1844, Snow vem assim corrigindo o tempo e demonstrando que Cristo cumpriu todas as festas judaicas em suas respectivas datas e, do mesmo modo, ele retornaria, no entendimento daqueles dias, exatamente no dia da expiação, que era o dia 10 do 7º mês judaico, que coincidia naquele ano com o 22 de outubro de 1844. Para aqueles que estavam expectantes pela vinda de Jesus, o Espírito de Profecia diz: Jesus e todo o exército celestial olhavam com simpatia e amor àqueles que, em doce expectativa, haviam anelado para ver aquele a quem sua alma amava. Pairavam anjos em redor deles para alentá-los na hora de sua prova. Aqueles que negligenciariam receber a mensagem celestial foram deixados em trevas, e a ira de Deus acendeu-se contra eles, porque não quiseram receber a luz que do céu ele lhes enviara. Aqueles fiéis e desapontados, que não puderam compreender por que o seu Senhor não viera, não foram deixados em trevas. De novo, foram levados às suas Bíblias, a fim de examinar os períodos proféticos. A mão do Senhor removeu-se dos algarismos e o erro foi explicado. Viram que o período profético chegava a 1844 e que a mesma prova que haviam apresentado para mostrar que o mesmo terminava em 1843 demonstrava terminar em 1844. Resplandeceu nesta atitude luz da palavra de Deus e descobriram um tempo de tardança. Se tardar, espero. Abacuque capítulo 2, verso 3. Primeiros escritos, páginas 236. Para entendermos o problema que envolvia as datas e a mudança do ano de 1843 para 1844, temos de entender o calendário judaico e o que o envolve. E assim temos. O calendário judaico é um calendário lunisolar. Isso significa dizer que ele se baseia nos movimentos tanto da Terra em relação ao Sol, quanto da Lua em relação à Terra. A Lua completa uma volta completa em torno da Terra em um período aproximado de 29,5305,888,531 ou 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 3 segundos. Cabe notar que esse é o tempo médio, havendo variações pequeníssimas de mês para mês. A partir disso, estabelece-se o mês, com duração de 29 ou 30 dias no calendário judaico. 12 meses juntos formam um ano, com um total de 353, 354 ou 355 dias. Contudo, como algumas datas importantes no calendário estão relacionadas com as estações do ano, estabeleceu-se um ciclo que faz com que a cada 19 anos existam 7 anos com um mês extra. Desse modo, os meses se mantêm bastante fixos em suas estações e concilia-se, assim, as diferenças entre os movimentos aparentes do Sol e da Lua. O problema encontrado nas datas estava relacionado aos calendários usados. Assim usaremos os calendários rabínico e caraíta de 1844, juntamente com o calendário gregoriano de 1844. E para completar o quebra-cabeças, temos de usar também os mesmos calendários do ano de 1843. O que diferenciava o calendário rabínico para o calendário caraíta? No calendário rabínico temos: o cálculo rabínico faz com que o primeiro dia de Nisan, o Abib, comece com a nova lua mais próxima do dia em que o Sol entra em Áries, no equinócio da primavera. Isso ocorre nos dias 20 ou 21 de março. Deve-se observar, no entanto, que os judeus caraítas sustentam que os rabinos mudaram o calendário, de modo que, para apresentar os primeiros frutos no dia 16 de Nisan,
seria impossível se o tempo fosse contado de acordo com os cálculos rabínicos, uma vez que a cevada não estava madura em Jerusalém até um mês mais tarde. E o calendário caraíta? Os caraítas iniciam seu mês com o início da lua nova visível e seu ano se inicia no mês de Abib, ou Nisan, ao mesmo mês, quando a cevada se torna madura nos campos de Israel, 16 dias depois da cevada estar madura para a colheita. O que diferencia os calendários, então? No calendário rabínico, eles contam a lua nova mais próxima do equinócio da primavera, que em 1843 caiu no dia 21 de março no calendário gregoriano. Agora, no calendário caraíta, o ano novo se inicia no mês de Abib, com a lua nova, onde 16 dias mais tarde iniciava a colheita da cevada. Esse, de acordo com o método das escrituras. Assim, Guilherme Miller utilizou no princípio de seus estudos o calendário rabínico como ponto de partida. E assim ele concluiu que o decreto de Artaxerxes tinha sido dado na primavera de 457 a.C., e alinhando esse dado com o calendário rabínico de 1843, com o início do ano no equinócio da primavera, chegou ao dia 21 de março de 1843 como o Ano Novo Judaico. Com essa compreensão, ele estabeleceu que Cristo voltaria dentro do tempo compreendido de 21 de março de 1843 até 21 de março de 1844. E assim, todos os que lhe eram associados também esperavam. Quando, porém, passou o dia 21 de março de 1844, Miller passou por uma decepção. Tudo que ele havia estudado estava errado? Ou havia alguma coisa errada na aplicação? Reestudou as escrituras e encontrou que o Ano Novo Judaico se inicia no mês de Abib, ou Nisan, quando a cevada estava madura para a colheita 16 dias após a lua nova. Assim, ele entendeu que o calendário caraíta era o verdadeiro calendário a ser usado e que nele o primeiro dia do primeiro mês de Abib, de 1843, caía em abril e não em março. Na nova contagem, chegou à compreensão de que Jesus voltaria no dia 18 ou 19 de abril de 1844. A expectativa era imensa, mas ela foi superada pelo desapontamento vivido ao passar a data marcada. O que estava errado agora? Revisar os calendários, os cálculos, e tudo estava certo. Na decepção sofrida por todos os que viviam aquele momento, o pensamento era: será que vivemos uma mentira? Terá falhado a palavra de Deus? Muitos voltaram a estudar a Bíblia na esperança de encontrar algo que os tirasse daquele estado de incerteza e desânimo. Então foi feita a campal em Exeter entre os dias 12 a 17 de agosto, que corresponde ao verão no hemisfério norte. Na noite do dia 14, Samuel Snow sobe no púlpito junto a Joseph Bates, apresenta um estudo resumido sobre o cumprimento de certos pontos na vida de Cristo relacionado a datas estipuladas na própria Escritura. No dia 15, ele sobe ao púlpito e apresenta o assunto na íntegra e com seus devidos detalhes. Assim, Samuel Snow apresenta uma mensagem a qual ele identifica como sendo o clamor da meia-noite. Por que clamor da meia-noite? Porque ele cria que se encontravam a meio caminho para a vinda de Cristo, ou, em outras palavras, para o raiar da manhã de glória. Então ele identifica que a data de 18 e 19 de abril de 1844 correspondeu ao primeiro dia do primeiro mês do ano de 1844 no calendário caraíta. E como Jesus não veio nessa data, ele identificou que estavam vivendo o período de tardança descrito na parábola das 10 virgens, e que este período de tardança do noivo terminaria quando ele viesse para buscar os seus. E quando seria? Diferente da compreensão de Miller, Samuel Snow identificou que o decreto de Artaxerxes não havia saído na primavera, mas sim no outono. Alinhando o dia 15 de agosto com o calendário caraíta, correspondia com o primeiro dia do 5º mês judaico, e que Jesus voltaria no 10º dia do 7º mês judaico, que no calendário gregoriano correspondia, naquele ano de 1844, ao dia 22 de outubro. Chegou a data, passou a data, e aqueles que realmente aguardavam Jesus sofreram o chamado grande desapontamento. E esse desapontamento seguiu-se até a visão de Hiram Edson no milharal, onde eles compreenderam que Cristo veio, não à terra como criam, mas que agora ele entrara no Santíssimo do Santuário Celestial para iniciar a obra de expiação. Assim,
chegaram também à conclusão de que uma porta fora fechada e outra fora aberta. Fora fechada para aqueles que não aceitaram a verdade presente naqueles dias, mas se abriu para outros após aquela data. Veremos detalhes a mais sobre a porta fechada nos próximos estudos. Revisando alguns pontos então. O ano de 1844, no calendário gregoriano, teve 3 momentos importantes para o povo do advento daqueles dias. Quais? O dia 18 e 19 de abril, da primavera, correspondeu ao primeiro dia do primeiro mês no calendário caraíta. Cristo não veio nessa data, e por isso entra no período chamado tardança, que terminaria quando Jesus voltasse. O dia 15 de agosto, no verão, correspondeu ao primeiro dia do 5º mês judaico, onde foi demonstrado que era basicamente meio caminho já percorrido para a vinda de Jesus, e que a mensagem dada, explicando e corrigindo o entendimento anterior, era o que eles identificaram, o clamor da meia-noite. Identificaram também que o clamor da meia-noite apontava a vinda de Jesus para o dia 22 de outubro, no outono, que correspondia ao 10º dia do 7º mês, que, de acordo com a Bíblia, era o dia da expiação. Agora o que surge para nós é a seguinte questão. Esses marcos de tempo têm algum ensinamento para nós? Claramente. A mensagem que Samuel Snow apresentou como sendo o clamor da meia-noite, identificando a correta contagem de tempo, está fundamentada em Esdras 7 e 8. Assim temos. Vamos pegar algumas porções de Esdras 7. E passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras subiu de Babilônia, e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas e dos servidores do templo. O que o texto está nos dizendo? Que Esdras subiu de Babilônia para ir para Jerusalém e que junto dele também subiram alguns dos filhos de Israel. Quem? Sacerdotes, levitas e servidores do templo. Vamos compreender essas 3 classes mais adiante. Quando foi que Esdras e os seus associados subiram da Babilônia? No 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém no 7º ano deste rei. Por que esse detalhe do 7º ano de Artaxerxes é tão relevante? Simplesmente para demonstrar que foi uma viagem relativamente curta e que aconteceu dentro de um período de tempo específico que é muito importante para nosso entendimento. Quando foi o 7º ano do reinado de Artaxerxes? Esse, o ano de 457 a.C. Continuando o texto. Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Quando saíram da Babilônia? Primeiro dia do primeiro mês. Quando chegaram em Jerusalém? Primeiro dia do 5º mês. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Esdras 8 explica detalhes importantes. Estes, pois, são chefes das casas paternas, e esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, os chefes que eram entendidos, como mandado a Ido, chefe em Casífia, e falei a eles o que deveriam dizer a Ido e a seus irmãos, que nos trouxessem ministros para a casa de nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, Serebias com seus filhos, Asabias com Josias, dos filhos de Merari, com seus irmãos e filhos deles,
E dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 servidores do templo, que foram todos mencionados pelos seus nomes. Então apregou ele um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Quando eles saíram de Babilônia? Primeiro dia do primeiro mês. Qual era o objetivo de Esdras e seus associados subirem de Babilônia a Jerusalém? Colocar em vigor o decreto de Artaxerxes. Esdras juntou seus associados de viagem e encontrou um problema. Qual foi esse problema? Ele atentou para o povo e para os sacerdotes e não achou entre eles nenhum dos filhos de Levi. O que Esdras fez para resolver esse problema? Enviou homens que estavam na posição de chefia de volta à Babilônia a buscar entre seus irmãos ministros para a casa de Deus. Por causa desse impasse vivido pelo grupo, a viagem tardou em acontecer. Assim, temos um período de tardança para que o decreto de Artaxerxes fosse posto em vigor. E quando foi que o decreto de Artaxerxes entrou em vigor? O Espírito de Profecia nos diz: o decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 a.C., Grande Conflito, página 327. E as evidências nos apontam que entrou em vigor no dia 10 do sétimo mês. O que esses marcos do ano de 457 a.C. nos mostram? O que te vem à mente quando vê essa data? Se você estudando as profecias, se lembrará de Daniel 9:25, que diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Esta data está nos apontando o quê? Ou ainda, esta data está nos levando aonde? A última semana para Israel, ou a última geração do antigo Israel. Quais os acontecimentos dessa última semana? O batismo de Cristo no ano de 27, a crucifixão no ano de 31 e o apedrejamento de Estevão no ano 34. Qual é o marco do ano de 34? O fechamento da porta da graça para Israel. Uma questão que surge diante disso tudo é: se 1844 com seus marcos é uma repetição dos mesmos marcos do ano de 457 a.C., e 457 a.C. aponta para a última geração de Israel, 1844 não estaria também apontando para a última geração do moderno Israel? Não em termos de tempo, mas de acontecimentos, teríamos então a última geração do Adventismo com acontecimentos similares ao de Israel, especialmente no que concerne ao fechamento da graça para nós? A crença que impera em meio ao Adventismo é que, a partir do decreto dominical, um grande avivamento terá lugar e preparará o remanescente para receber o selo de Deus. Samuel Snow se fundamentou na palavra de Deus para demonstrar que aqueles marcos de 1844 tinham seu paralelo no passado. E nós temos a oportunidade dada por Deus, de pela Bíblia, estudar se estamos andando dentro dos marcos estabelecidos por Deus ou se estamos andando em caminhos do nosso próprio entendimento. No meio adventista, temos duas interpretações para o tempo do fim. Temos duas interpretações no que se refere ao decreto dominical. E apenas uma delas está certa. Duas classes de adoradores estão se desenvolvendo nesses dias. Só uma estará no caminho certo. Em qual você estará? Essas respostas deverão ser respondidas por cada um individualmente, à medida que vamos avançando nos estudos e compreendendo aquilo a qual Deus tem revelado para nós nesses últimos dias.